Olá! Nesta aula, nós vamos ver os últimos degraus dos níveis inferiores de consciência na escala do Dr. David Hawkins. Como vimos, cada nível tem suas características, seu grau de felicidade, as pessoas que estão nele encaram a vida de certo modo e apresentam tendências determinadas. Então, nesta aula, vamos começar pelo nível 125, o nível do desejo, onde o grau da felicidade continua sendo baixo, de 10%. Isso acontece porque a vida para uma pessoa calibrada neste nível é decepcionante. E a visão que ela tem de Deus, a visão que ela projeta é totalmente negativa. O desejo pode ser motivador e um trampolim para níveis superiores, mas também pode gerar uma perda de energia por causa do excesso. Esse é o nível da ganância e da acumulação. A pessoa conquista algo que ela desejava muito, mas isso não gera o grau de satisfação que ela esperava. Então, ela passa para o próximo objetivo e tudo se repete. Ela consegue, ela espera uma satisfação, essa satisfação não vem e ela vai para a próxima meta. Então, existe uma sensação de carência e vazio que ela tenta preencher com coisas, com relações e até mesmo com vícios. É por isso que o grau do desejo está associado com um processo de escravidão, por causa do anseio constante. A pessoa também pode acumular coisas materiais, porque parte dela ainda está ancorada em memórias dos degraus anteriores, como o medo e o sofrimento. Se um consulente está calibrando no degrau do desejo, ele pode estar buscando um propósito, um sentido na vida dele. Mas essa busca ainda está no nível inconsciente e ele procura esse propósito onde esse propósito não está, ok? Ele se confunde e continua tentando satisfazer seus desejos constantemente e termina frustrado. Seja por não conseguir o seu objeto de desejo ou porque mesmo conseguindo o vazio continua dentro dele, a frustração se intensifica e então pode empurrá-lo para o próximo degrau, que é o degrau da ira. No nível 150, o da ira, o grau de felicidade é 12%. Aqui vemos o resultado do desejo levado ao extremo. O grau de felicidade continua sendo baixo porque a pessoa se sente frustrada e se torna intolerante à frustração. Essa intolerância alimenta o fogo da ira. Ela sente que a vida é sua antagonista, sempre joga contra ela e que Deus é vingativo e iracundo. Apesar disso, o degrau da ira está bem distante dos níveis mais inferiores e pode ser utilizado de forma construtiva ou destrutiva. A ira construtiva é aquela em que a pessoa fica indignada diante de uma injustiça, por exemplo, e usa esse fogo abrasador para lutar contra ela. A ira construtiva também nos permite conquistar nossa independência, nossa autonomia, nossa liberdade. Por outro lado, se nós usarmos a ira com imaturidade, nós vamos o quê? Nos ressentirmos. Podemos exercer a agressividade, a violência e a vingança. Um consulente que está vibrando nesse nível pode estar escondendo uma ferida, né? E para ocultar, ele utiliza a ira para proteger sua vulnerabilidade. Também pode acontecer de uma pessoa calibrar no nível da ira e se mostrar uma pessoa calma, ponderada e tranquila, mas na verdade existe dentro dela uma fúria reprimida que ela nem se lembra que existe. Em casos assim, fazer terapia vai ajudar a identificar a ira oculta para não gerar um processo autodestrutivo. É muito comum também que a pessoa que esteja com sintomas de depressão por um acúmulo de ira reprimida calibre neste degrau. Bem, passemos agora ao último degrau dos níveis inferiores do mapa da consciência. Esse é o último, que é o nível 175, que é o nível do orgulho.
que se caracteriza por um grau de felicidade de 22%. É o último degrau dos níveis inferiores. Por isso, quando comparamos com a vergonha, a culpa, a apatia e o medo, ele é até, digamos, positivo. Apesar disso, é um degrau em que Deus é visto como indiferente e olha a pessoa com desprezo. A vida para ela é muito exigente, então ela precisa estar à altura das circunstâncias. Neste nível, a pessoa pode estar em negação. Ela nega os próprios problemas, os defeitos, as emoções, as vulnerabilidades que ela tem. Mas isso pode terminar sendo muito prejudicial, porque pode representar uma queda meteórica aos níveis inferiores da vergonha e do medo que nós vimos lá atrás. Um consulente que estiver calibrando no nível 175 do orgulho pode apresentar uma fachada de pessoa forte e determinada, mas por dentro ela pode guardar uma criança ferida e vulnerável. É uma pessoa que pode agir na defensiva para evitar que alguém tente machucá-la. Então, ela ataca antes de alguém atacá-la, por via das dúvidas. Ela ataca. Pode ser uma pessoa que se preocupa muito pelo que os outros pensam dela e depende do reconhecimento externo. Uma pessoa que sente uma enorme necessidade de aceitar sua própria vulnerabilidade, em ser cheia de coragem para transcender para o primeiro degrau dos níveis superiores, que é o nível da coragem, o nível 200. Aqui no biômetro, como nós vimos na primeira aula desse assunto, a partir do nível 200 da coragem, a expansão da consciência já se encontra em um patamar funcional. Esse primeiro nível, da parte verde destacada, é o degrau da coragem. No nível 200 da coragem, o grau de felicidade já é de 55%. Temos uma visão bem mais otimista da vida, já que pensamos que tudo é factível, tudo é possível. Mudamos completamente a nossa visão de Deus. Já não vemos como vingativo, rancoroso, indiferente ou despectivo. Deus agora é condescendente, ou seja, Deus agora nos permite ser o que nós quisermos ser. Por isso, o nível da coragem é o nível do empoderamento. Nos conscientizamos do nosso poder material e mais, deixamos de sugar a energia dos outros e somos mais justos. Nós devolvemos ao mundo toda a energia que nós retiramos dele. Bem, e a análise? Como nós fazemos? A análise é feita de forma padrão, levando em consideração a preparação que você já aprendeu a fazer e que seu pêndulo está limpinho energeticamente, é só colocar o testemunho na base do biômetro, posicionar bem o pêndulo e perguntar: qual é o nível de consciência do testemunho? Ou em que escala de consciência está o testemunho? Uma vez que você já tem o algoritmo que representa o resultado, é só fazer a interpretação de acordo com o que você aprendeu nessa aula. Para saber mais sobre os próximos níveis, você só precisa baixar o material em PDF. Tem um resumo, uma tabela e um biômetro, mas evidentemente eu recomendo fortemente que você estude o livro do Dr. David Hawkins. Bem, isso foi tudo para a aula de hoje. Depois você vai ter uma aula somente com os exercícios, tá bem? E a gente se vê na próxima aula. Até lá!